boa tarde a todos. Eu sou a Michelle Europes, Compliance Officer da Leroy Merlin e da Obramax, uma empresa francesa. Estou aqui para representar o varejo e a gente vai trazer aqui para vocês hoje o nosso case de implantação do projeto de honorabilidade de fornecedores em parceria com a Lincana, que está aqui presente no evento também, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a importância da gente conhecer os parceiros e a segurança jurídica para o negócio. Bom, primeiro de tudo, né? O que a gente começou quando a gente começou com esse projeto? O que a gente queria trazendo a implantação de um projeto de honorabilidade ou background check ou due diligence, como é conhecido no mercado, né? Além de atender uma questão de uma obrigatoriedade legal, porque como empresa francesa temos ali a legislação, a lei Sapin, que impõe a obrigatoriedade de implantação do programa de compliance, mas dentro desses pilares, dessas obrigações, a gente tem esse processo de honorabilidade para trazer. Mas para nós era muito mais do que isso, era muito mais do que olhar para o fornecedor somente sob o aspecto da corrupção. A gente queria ir mais fundo, conhecer melhor os riscos do negócio desse nosso fornecedor. E aí, sim, vamos adotar medidas de prevenção de risco, então foi com esse viés que a gente buscou o projeto. Quem que a gente mobilizou para trazer esse projeto? Então, claro, o time de compliance, que eu represento, nós fomos o sponsor do projeto, mas a gente teve que movimentar a empresa inteira para fazer esse projeto. Estou falando da área de compras, de indiretos, a gente fala de revenda, não revenda, o marketplace, os transportadores, enfim, todas as categorias de fornecimento, de abastecimento, sejam bens, serviços ou os produtos, né, a revenda ali final, a gente teve que envolver para trabalhar. Além de, claro, né, uma squad, todo um time dedicado de TI para esse projeto. Onde a gente começa? Então, a gente tem uma fase 1, para a Leroy Merlin Brasil e uma fase 2 com a Obramax, que é a nossa outra empresa do grupo no Brasil. Sendo o segundo semestre, então ali meados de 2024, a gente faz o rollout, começa com o projeto com o não revenda, que tem tudo a ver aqui com o que a gente vai falar, com o time de compras, indiretos, e vai descendo todas as categorias. E pretendemos agora, nesse primeiro semestre de 2025, poder implantar dentro da Obramax também. E aí, bom, vou contar para vocês um pouquinho aqui da nossa jornada, né? Como que a gente construiu esse projeto. Qual era o cenário que a gente encontrou em 2023, quando esse grupo se reuniu para a gente começar a trabalhar, além de ter muita vontade e querer fazer e encontrar, né, ter esse sonho aqui comum? Bom, um super desafio com o processo de cadastro. Então, a empresa com até ali 25 anos, conforme as necessidades foram surgindo, as áreas de cadastro, os cadastros foram sendo criados, processos diferentes para cada categoria de compras. Então, a gente tinha uma diversidade de processos de cadastro, uma necessidade de implantação de um processo comum, com o desafio de causar o mínimo de impacto possível no formato como as empresas já trabalhavam, as áreas estavam organizadas. Então, como bater ali na porta sem causar aquele impacto que todo mundo imagina, vai criar mais dificuldade, vai demorar mais o meu processo, enfim, como enfrentar esse tipo de situação. A gente tem uma necessidade, por programa de compliance, de coletar os aceites aos códigos de conduta ética dos nossos fornecedores, e temos códigos diferentes para cada tipo de categoria, mas a gente também não tinha uma solução sistêmica, até então, unificada para gerir. Então, mais um ponto que a gente tinha aqui na cabeça de como trazer para esse quebra-cabeça para implantar esse projeto. Um grande volume de fornecedores, e aí eu acredito que para a maioria dos senhores das empresas esse é com certeza o maior dos desafios. Todos os dias a gente cadastra fornecedores novos e é uma conta que quando a gente bateu lá na Leroy a gente tinha 30 mil fornecedores não revenda cadastrados no SAP, acho que desde que o mundo é mundo, a gente nunca tinha feito um saneamento, a não ser por cadastros por CNPJs baixados. Mas, tirando isso, se estavam ativos, fornecendo para nós nos últimos 12 meses ou não, foi ali que a gente começou o trabalho de limpeza, até porque manter todo esse processo, quando a gente vai falar depois em termos de custo e de vida longa, a gente sabe que é insustentável. Então a gente precisa ter uma dinâmica de como fazer essa base de fornecedores ativos ser saudável e a gente caminhar com o projeto. A ausência de processos, então a formalização, gente,
imprescindível aqui, né? Para a gente garantir um crescimento sustentável, perene da empresa, que a gente siga os mesmos processos, os mesmos padrões, isso desde a fase do cadastro, como eu trouxe aqui no desafio inicial, mas depois nos critérios, nos requisitos que nós vamos aplicar para analisar cada tipo de fornecedor dentro do nosso processo. E claro, né? O orçamento, porque a gente tem muito boa intenção, trabalha bastante, mas se a gente não tiver o dinheiro, por mais barato que a gente busque fazer, a gente tem que ter um orçamento previsto para poder garantir a implantação. Então, esse era o cenário ali do desafio maior que a gente tinha em 2023. E qual que era o nosso desejo quando a gente juntou esse grupo, então? Primeiro, a gente queria uma ferramenta que fosse capaz não só de avaliar os riscos de a questão anticorrupção, então ligados diretamente ali às fontes, portal de transparência, a CENEP, CENIP e tudo mais, mas que a gente conseguisse olhar para aspectos de ESG, que a gente conseguisse entender ali os riscos jurídicos, legais mesmo, trabalhista, questões tributárias, cadastro, informações em geral. Até mesmo a questão da autenticidade dos dados bancários, né, dos nossos parceiros para realizar o pagamento. E aí a gente começa a pensar, bom, por que então, como boa prática, então falando aqui, né, em compliance, em gestão de riscos, diz a boa prática que essa análise do fornecedor tem que ser realizada antes da contratação. Então o momento do cadastro é o momento que a gente chancela, é ali que eu vou dizer, esse fornecedor vai seguir, pode trabalhar conosco ou não. E aí a gente pensou, bom, vamos então procurar uma alternativa que a gente consiga juntar as duas coisas. Eu vou coletar o aceite, porque quem já passou por essa situação aqui sabe da dificuldade que é regularizar uma base legada, de correr atrás ali, de conseguir pegar os aceites desses fornecedores depois. Então, vamos trabalhar com essas duas pontas. A segurança jurídica, né, sem dúvida, nós somos diretamente responsáveis por aqueles, seja a categoria que for de fornecedor que a gente contrata. Então, depois não adianta contratar um despachante que foi lá, que pagou uma bola ali para emitir uma licença e depois dizer, eu não sabia que ele tinha esse tipo de prática. Você dá um tiro no pé direito e um no pé esquerdo, porque você mostra o quanto, né, você está sendo negligente aí no processo, tanto da escolha quanto depois da contratação. Então, é super importante a gente saber quem que está com a gente. A governança, né, naturalmente, olhar para tudo isso, esse 360, mexer com a empresa, é um processo realmente de gestão de mudança organizacional, e você não constrói essa mudança se você não tiver uma base sólida e não estabelecer essa governança. Aí o ponto interessante, né? Encontrar uma ferramenta de custo acessível para a escalabilidade. Ali no estudo inicial a gente já estava falando após saneamento de bases, a gente estava falando em começar em 10 mil, um contrato de 10 mil fornecedores para contratação e monitoramento. Então já é uma quantia expressiva, né, para todas as categorias e que já carrega um custo. E aí, além de tudo, né, dentro do que a gente busca de solução de mercado, aquilo que traga também para nós, numa velocidade rápida, o resultado dessa análise, porque, né, imagino que para vocês também os times não são grandes, né, as estruturas, e com um volume desse de fornecedores novos, a gente fala aí de mais ou menos uns 300, 400 cadastros mês, é impossível manualmente um time processar essas análises com base em ferramentas de mineração de dados. Então a gente precisa ter a mágica de imputar um CNPJ lá dentro e em questão de segundos, minutos, a gente ter um retorno de um score, uma primeira fotografia. Então, esse aqui era o nosso desejo para trazer a solução da ferramenta. E aí, como que a gente começa com essa jornada, pessoal? Então, primeiro, vamos garantir a priorização do projeto para ter o orçamento. Tudo começa, se a gente não tem o dinheiro, não adianta a gente começar a trabalhar. Então, para quem está em busca aí de implantar uma solução dessa, muita atenção às janelas aí das empresas de vocês, de abertura, né, de cadastro, de projetos e priorização, influência, comitês de investimentos e tudo mais, porque é isso que vai garantir que a gente possa avançar.
Depois que a gente já tinha, então, isso garantido, vamos definir os requisitos. Então, com todas as áreas de negócio que foram envolvidas, que nós convidamos para participar, porque isso é um projeto da empresa, nós ouvimos de todos eles o que eles gostariam que fosse analisado nos seus fornecedores. Que tipo de informação, além, claro, daquelas que a gente já saberia, básicas, como eu já trouxe anteriormente, mas qual era o desejo, qual era a curiosidade em relação a fontes? E aí nós listamos uma infinidade de requisitos do wishlist aqui dos nossos clientes e fomos a mercado apresentar essa lista para as ferramentas que nós identificamos que teriam condições, em princípio, de nos atender, para dizer, obter as respostas. O que você atende? Você atende parcial, totalmente, de forma automática, de forma manual, para que isso servisse de balizagem ali para a gente tomar a decisão da escolha da ferramenta. E aí, feito isso, poder efetivamente escolher a Lincana, que aí, né, o resultado foi a escolha da Lincana, que apresentou a maior aderência dentre os requisitos que a gente gostaria de implementar. Passo super importante, né? Como compliance officer, eu tenho aqui o chapéu não só do anticorrupção, mas eu tenho o chapéu da proteção de dados, e não existe projeto na empresa hoje que não passe pelo processo de privacy by design, security by design. Então, a gente tem que analisar a ferramenta, fazer todos os assessments para ter certeza da segurança, né, a cibersegurança, a questão da proteção de dados pessoais. Então, sem essa chancela também o projeto não avança dentro da empresa, então cumprimos mais uma etapa de requisitos. E aí, esse as easy to be que eu mostrei para vocês ali como os nossos desejos passaram pela construção do workflow. Então, fomos lá com cada área de negócio desenhar os processos, como que funcionava até então e como ficaria a partir do momento da conexão da ferramenta, né, da intervenção, a conexão dessa etapa, de modo que não causasse o impacto. Então, se a gente tem um SLA hoje de cadastro antes da implantação, ele era de 48 horas, eu não poderia, de forma alguma, após a implementação, superar esse SLA de 48 horas. Então, a gente foi construir com cada área essa atividade. Depois, o que a gente seguiu aqui, né? A parte que acho que aqui é o coração do que a gente fala, porque tem um monte de ferramenta por aí, mas você tem que conhecer o seu negócio. A ferramenta está ali na prateleira, mas quem vai dizer como explorar essa funcionalidade, o que é melhor, o que é mais adequado para o seu negócio, é você. Você precisa conhecer a sua empresa, precisa conhecer a sua realidade, porque senão você tem uma Ferrari e você não passa da primeira marcha. Você precisa conhecer o negócio para você andar. E aí, a partir daí, o que a gente foi entender? Cada grupo de compras, entender todas as categorias, o que tinha lá dentro, o que eu comprava quando eu falo de não revenda ou indiretos. Então, eu tenho o grupo de serviços, eu tenho a limpeza, eu tenho a manutenção, que são risco, porque tem mão de obra alocada dentro do critério que a gente definiu, mas eu também tenho a compra de material de escritório, que é uma necessidade, mas que oferece um risco menor do ponto de vista de corrupção, por exemplo. Então, a gente foi olhando para cada grupo de compras para entender o grau de criticidade que havia, nível de exposição de risco, para depois poder parametrizar a nossa ferramenta, né? Claro, o sistema já existia um processo de cadastro dentro da empresa, então era importante que a gente fizesse essa integração também sistêmica por API. Então hoje eu tenho um fluxo que o cliente interno ele faz uma solicitação através do ServiceNow de cadastro de um novo fornecedor que dispara automaticamente para o onboarding, né, a solução da Lincana,
que vai disparar o convite para o fornecedor, para que ele possa, ele mesmo, preencher ali os dados, fornecer os documentos que a gente solicita, e isso retroalimenta o SAP. Então, no momento em que a gente dá o ok para esse fornecedor, que ele está aprovado na honorabilidade, ele vai ser ativado dentro do SAP, e aí ele está disponível, por exemplo, no ProJuris, que é o nosso software de jurídico, né, para gestão de contratos, licenças e outras coisas. E aí, por fim, a definição da governança interna para a validação, porque nem tudo são flores. A gente vai encontrar casos em que o score não é o desejado, conforme a gente definiu. Vamos ter que submeter para entender se a situação é passível de assunção de riscos ou não, e se for, por quem? Como que a gente vai fazer essa validação para ter essa traçabilidade e conseguir garantir esses elementos. Dito isso, pessoal, dentro do projeto inicial, a gente não tinha essa previsão de bid. Isso surge do processo de contratação. Por quê? Pensa lá, estamos no momento de escolha, né, de parceiros. Então você vai dizer, tá bom, vou olhar a shortlist, vou olhar os 3, mas qual critério que eu vou olhar? Como que eu não vou poluir, digamos assim, a minha base depois de sistema eu vou analisar 10 parceiros, mas eu vou ficar com um só. Então a gente criou um fluxo como se fosse sendo uma categoria específica, onde a gente aplica a régua mais alta que a gente tem para todos os critérios de análise, que é onde esse fornecedor, independente se a atividade dele é de baixo, médio ou alto risco, ele vai passar na categoria BID no alto. E aí depois que a gente tiver aquele que saiu vencedor da concorrência, a gente bloqueia no sistema, fica com o histórico da consulta, e aí esse que foi aprovado, aí sim ele entra para o sistema e ele é reenquadrado na categoria de risco corretamente. Então a gente faz isso para todos os processos de compras de indiretos, aí, a gestão centralizada de compras. A gente tem trabalhado dessa forma e tem sido uma experiência bastante interessante, né, pessoal? Aqui é para dar um exemplo para vocês de como que a gente fala em termos de pontuação. Então, como eu disse ali em relação à criticidade, nós temos diversos critérios que serão analisados. Então, o fornecedor tem, por exemplo, a certidão negativa da Receita Federal, ou ele teve ali um apontamento na lista de trabalho escravo. Então, todas essas fontes consultadas, a gente vai olhar para elas e vai dizer, bom, se essa categoria aqui tem um risco alto, quanto que isso aqui vai valer? Quanto que o fornecedor vai perder de pontuação se for positivo aqui esse apontamento? Então, a ferramenta está desenhada mais ou menos assim, entre muito baixo e baixo, que você tem fonte que você pode só consultar para ela te avisar que tem, e por curiosidade, por exemplo, um Serasa. Eu posso querer ver o Serasa de todos os fornecedores, mas isso não perder ponto. Eu digo 0 ou 7, que é uma nota bem baixa, só para que quando rodar a análise, o relatório traga para mim essa informação, me chame a atenção ali no dashboard, mas que não tem peso nenhum. E aí você vem com situações de peso médio para 20 pontos, alto com 60 ou até muito alto com 100 pontos, que seria um caso de eliminatório. Então vamos pensar que a gente pegue uma situação de trabalho escravo, de trabalho infantil ou uma empresa condenada por uma prática de corrupção. Esse aí é 100 pontos direto. Você já joga o score lá embaixo, o que leva a uma reprovação automática. E aí, com essas atribuições, então todo fornecedor começa com 100 pontos. E aí, na medida em que, eventualmente, ele tenha algum apontamento, ele vai descontando. Se ao final do processo ele terminar com 100 ou ali na faixa de 81 a 99, score A, score B, perfeito, é o sonho de toda empresa, todos os fornecedores estão aprovados com louvor automaticamente. O score C, na governança que a gente definiu, também aprova. Porém, a gente coloca esse fornecedor numa lista de atenção para acompanhar a evolução dele, para ver se às vezes é uma situação transitória, uma certidão negativa da Receita que e depois vira positiva com efeito de negativa. Então, a gente faz esse acompanhamento para ele
progredir. Não é nada grave que impeça de contratar conosco, mas que também a gente gostaria que ele evoluísse, melhorasse nesse indicador. Então o C, ele passa, ele aprova também. E aí a gente tem o D e o E, que aí é onde a coisa começa a complicar, né? O E, pessoal, ele é aquele caso que eu disse, por exemplo, do trabalho escravo, que seria perde 100 pontos, já zera de cara, e aí é uma condição inegociável para nós. Então, já ocorre uma reprovação automática. Porém, às vezes o fornecedor ele vai perder nota de vários critérios, e aí ele acabar ficando negativo, por exemplo, né, devendo aqui porque perdeu pontos em várias categorias. E aí a gente vai ter que olhar para isso para entender se, de fato, existe a possibilidade de assunção desse risco, e aí dentro da governança, ter as aprovações, tudo isso por workflow, dentro da ferramenta e tudo mais, para validar se a gente segue. Lembrando que ele fica em monitoramento, né? Ele fica, em situações mais graves, eu posso levar até aí a rescisão do contrato e a substituição do fornecedor. E aqui é como fica esse cruzamento da política de criticidade. Então eu falei para vocês em alto, médio e baixo nível de risco, aqui conforme nós determinamos na nossa política, que é o que serve de base para parametrizar a ferramenta. Então, de novo, a ferramenta oferece um monte de coisa, né? Mas quem vai dizer qual é o peso, como que isso funciona, encaixa melhor para o seu negócio é a empresa. Então, a gente define esses pesos aí que são atribuídos para colocar, e aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, toda vez que a gente fala em mão de obra, prestação de serviço com mão de obra alocada, ou eu estou falando em gestão de resíduos, que tem uma questão ambiental muito forte, esse fornecedor, ou uma intermediação, despachante, relacionamento com o governo, ele é alto. Eu tenho situação médio, manutenção preventiva, um exemplo aqui que a gente considera médio risco. Baixo, prestação de serviços, aqui compras de materiais de escritório, mas nem por isso deixam de ser olhados. Então a gente olha, independente do volume de compras que a gente realiza, tá bem? E aí ali um exemplo, né? Um baixo, o mesmo critério pode, num baixo, perder 7 pontos, num médio ele vai perder 20 e para um alto risco, aquela mesma certidão, aquele mesmo apontamento pode valer 60 pontos. Então, é assim que a gente constrói. Claro, a gente fez uma V1, quando a gente rodou ali na base legada, a gente viu que ficou muito pesado, entendeu a necessidade de voltar, regularizar, calibrar, e eu acho que hoje a gente conseguiu encontrar esse equilíbrio, né, para aplicação dos pesos dentro das categorias, o que a gente tem vigente hoje, pessoal. Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês, um pouquinho do nosso case, da nossa experiência. É um desafio gigantesco, é um projeto que se constrói a muitas mãos, e quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer. Eu estou com o meu time de compras aqui da Leroy presente, meu time, a Ellen da PO, o pessoal da Lincana que também veio aqui para prestigiar, porque era um sonho muito antigo. Eu conheço o Leonardo desde a Keep Clear, há 5, 6 anos atrás, quando eles estavam começando, e a gente foi ajudando a desenvolver a ferramenta para chegar no patamar que eles chegaram hoje, e felizmente, né, por mérito próprio, dentro de um processo de concorrência totalmente transparente, né, com os critérios definidos, eles lograram êxito, e aí estamos celebrando um ano de contrato, né, Léo? Então tá bem, obrigada, gente, boa tarde.